Olá, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, vamos estudar os processos de formação de palavras. Esta aula foi dividida em duas partes. Para a elaboração da primeira, que você está assistindo agora, foi utilizada a gramática de Faraco e Moura. E para a segunda parte, foi utilizado, além da gramática de Faraco e Moura, o Guia de Bolso sobre a Reforma Ortográfica, da Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados. Esse guia foi escolhido por ser pequeno, tem apenas 39 páginas, e por ser de fácil acesso. Ele está disponível na página da Câmara. Assim, fica fácil para você consultar e tirar suas dúvidas. Vamos começar os nossos estudos sobre os processos de formação de palavras com a derivação. A derivação consiste na formação de uma nova palavra que se forma a partir de outra já existente. Uma palavra primitiva gera uma derivada. Isso ocorre através da fórmula base mais afixo. Assim, por exemplo, nós temos a palavra dente. Se nós juntarmos a palavra dente, os afixos ao, ista ou ina, nós formamos dental, dentista e dentina. Derivação prefixal ou prefixação se forma a partir da fórmula prefixo mais radical. Então, por exemplo, nós temos des mais amor que forma desamor, re mais ver que forma rever, ante mais ver que forma antever, pre mais ver que forma prever. Derivação sufixal ou sufixação se dá pela fórmula radical mais sufixo. Assim, por exemplo, nós temos leite mais eiro que forma leiteiro, amor mais oso formando amoroso e amoroso mais mente, amorosamente. As palavras formadas por sufixação podem ser substantivos e adjetivos formados por um sufixo nominal. Por exemplo, ferro vai formar ferreiro. E a partir de mar nós temos marítimo. Podem ser também verbos formados por um sufixo verbal. Então, nós temos dedo, que vai formar dedilhar. Podem ser também advérbios, formados por um sufixo adverbial. Então, nós temos feroz e ferozmente. Derivação parasintética ou parassíntese. Essa derivação vai se dar pela fórmula prefixo mais radical mais sufixo. Então, nós temos aqui alguns exemplos. A mais vermelho mais a, formando avermelhar. Em mais gavete mais ar, engavetar. Es mais clar mais esser, esclarecer. Re mais quente mais ar, requentar. A mais bob mais ado, abobado. A mais chocolate mais ado, achocolatado. E des mais camis mais ado, descamisado. Derivação prefixal e sufixal. A junção do prefixo e a junção do sufixo não vão ocorrer ao mesmo tempo quando a derivação for prefixal e sufixal. Por exemplo, a palavra desgraçado. Ela é proveniente, nessa forma, da palavra desgraça, que vai ser des mais graça. Então, desgraça mais ado vai dar desgraçado. A palavra desgraça é uma palavra que já existe na língua, certo? Então, essa junção do prefixo e do sufixo, nessa derivação prefixal e sufixal, não se deu ao mesmo tempo, já que a gente vai primeiro ter a palavra desgraça, que é des mais graça, e da palavra desgraça a gente vai juntar ado e vai formar desgraçado. Isso vai ocorrer diferente na derivação parasintética, que nós vimos anteriormente. Então, retomando apenas alguns exemplos dessa derivação parasintética, a gente vai ver que a junção ocorre ao mesmo tempo, já que, por exemplo, em esclarecer,
A gente não tem a palavra esclar, nem a palavra clarecer, por exemplo. Então, isso mostra que essa junção ocorreu ao mesmo tempo. Em achocolatado, a gente não tem a palavra achocolate, nem a palavra chocolatado. Descamisado, a gente não tem a palavra descamis, nem a palavra camisado. Derivação regressiva. A redução de elementos na palavra primitiva. Não temos a presença de afixos na derivação regressiva. Esse tipo de derivação é muito comum na formação de substantivos a partir de verbos. Serão chamados deverbais ou pós-verbais. Vai se dar pela fórmula verbo mais vogal, e essa vogal pode ser a, e ou o. Então, por exemplo, buscar, busca, pescar, pesca, resgatar, resgate, chorar, choro, atacar, ataque, destacar, destaque. Derivação imprópria ou conversão. Consiste na mudança de classe gramatical. Uma palavra de qualquer classe gramatical pode se transformar em substantivo. Aí será uma substantivação. Por exemplo, o saber. Sim, saber, então, é verbo, mas nós dizemos o saber, ele se transforma em substantivo. Você pode dizer, por exemplo, o saber deve ser valorizado, o saber é muito importante. Um substantivo pode funcionar como adjetivo. Então, nós temos aqui um exemplo que foi retirado, como todos os outros exemplos dessa aula, da gramática de Faraco e Moura. Esse exemplo que aparece na gramática de Faraco e Moura vai ser um exemplo de Guimarães Rosa, um exemplo literário. Então, nós temos: Tomé Cássio era grosso, de ursos ombros. Ursos é um substantivo, mas aqui ele está funcionando como um adjetivo. São ursos ombros. Um adjetivo pode funcionar como advérbio. Então, pisar forte. Forte, adjetivo, mas está acompanhando um verbo, pisar. Um particípio verbal pode funcionar como adjetivo. Um indivíduo muito lido. Então, lido será um particípio verbal, mas aqui ele está funcionando como adjetivo. Um substantivo, adjetivo e verbo podem funcionar como interjeição. Então, nós temos como exemplo aqui de uma interjeição, bravo. Um substantivo próprio pode se transformar em comum. Então, por exemplo, nós temos a palavra Damasco, é o nome de uma cidade, né? É a capital da Síria. Faraco e Moura nos vão ensinar que nessa cidade de Damasco tem um tipo de tecido que é muito comum, e esse tipo de tecido recebe também o nome de Damasco. Então, esse substantivo próprio, o nome da cidade, vai se transformar em um substantivo comum, o tecido. Temos também o oposto, né? O contrário, um substantivo comum que se transforma em próprio. Por exemplo, rocha, e desse substantivo comum rocha, nós temos o sobrenome Rocha, que será um substantivo próprio. Temos também a composição. Uma nova palavra se forma a partir de dois radicais ou duas palavras já existentes. Então, nesse caso, a fórmula vai ser radical ou palavra mais radical ou palavra. Por exemplo, amor perfeito, aguardente, vai e vem, pé de moleque. Composição por justaposição. A manutenção da autonomia fonética de cada componente da nova palavra. Vamos ver os exemplos, então. Guarda-chuva, sexta-feira, vai e vem, arco-íris, mal me quer. Então, nós vimos o quê? Que aqui na composição por justaposição, há essa manutenção da autonomia fonética. Então, nós vemos guarda-chuva, temos a palavra guarda e temos a palavra chuva. Quando elas formam uma única palavra, a gente tem essa manutenção da autonomia fonética, é guarda-chuva. Sim? A gente não perde nada. Vai ser diferente na composição por aglutinação. Um dos elementos perde autonomia fonética. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos planalto, que vai se dar pela junção de quê? De plano
mais alto. Mas aqui a gente percebe que teve realmente essa perda da autonomia fonética, já que a gente não fala plano alto, a gente fala planalto. Sim? Vamos ver então os outros exemplos. Aguardente será a junção de quê? Será a junção de água mais ardente. Mas nós não falamos água ardente, a gente fala aguardente. Nós temos também fidalgo. Fidalgo vai ser a junção de filho mais de mais algo. Mas nós não falamos filho de algo, a gente fala fidalgo. Temos também vinagre, que é vinum mais acre. Mas não falamos vinum acre, falamos vinagre. Atenção! Os autores da gramática que foi utilizada dizem que no caso de fidalgo e de vinagre, em alguns outros casos também, abre aspas, o falante de hoje não reconhece de imediato os componentes das palavras, ou seja, fecha aspas, ou seja, em fidalgo, o falante de hoje não percebe que fidalgo é filho de algo. Ele não percebe isso. Então, por isso, essas palavras são consideradas no português atual como uma palavra primitiva. Então, fidalgo é uma palavra primitiva e vinagre também. Bom, gente, terminamos a nossa primeira parte da aula. Não se preocupe se esses processos de formação de palavras pareceram um pouco confuso. Pode ser que às vezes eles pareçam confusos quando a gente está estudando pela primeira vez, mas vocês podem voltar o vídeo, assistir novamente. E claro, vocês sempre podem recorrer à gramática e, caso você não tenha uma gramática, você pode recorrer a sites na internet, mas procurando fontes confiáveis. Por exemplo, universidades, boas universidades e sites de boas universidades que neles você possa encontrar algumas informações da gramática tradicional. Então, bons estudos!